Eu acredito que um dos maiores problemas que a gente se criou foi o excesso de opções. Então, a possibilidade da gente conhecer vários caminhos, várias realidades, vários possíveis trajetos para chegar em algum lugar, fez com que a gente olhasse para o nosso cotidiano e tivesse medo de tomar a próxima decisão, sempre. Então, tudo carrega um peso muito grande, tudo é muito definitivo, tudo é motivo para a gente parar, pensar e se estressar e ficar ansioso, porque a próxima decisão pode ser a decisão que vai mudar tudo. E isso vem desse discurso imediatista e muito subjetivo que a gente tem hoje na internet, por exemplo, onde cada um dita um caminho. E eu vejo que a nossa confusão em relação a isso e a maneira como o nosso cotidiano está se corroendo em meio a isso é simplesmente uma falta de prioridade. A gente já não sabe mais ao que submeter as nossas mentes, sabe? Então a gente está sempre ouvindo todo mundo. A gente está sempre deixando que essa multidão de vozes e de microfones, que hoje em dia literalmente praticamente todo mundo tem um, então a gente escuta muitas opções e muitas possibilidades e muitas vertentes e muitos vieses e muitas histórias o tempo todo. A gente se submete a esse mundo e espera dele tirar algum tipo de clareza. E não é isso que esse mundo promete. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre a necessidade de nós termos prioridades e até criar um senso de hierarquia. Eu vejo um pouco de diferença, porque eu vejo que prioridades são coisas que mudam, hierarquias não. Então, eu quero, a partir do senso de hierarquia, construir com vocês o nosso senso de prioridade, tá bom? Então, quando a gente vai falar sobre tomada de decisão, sobre rotina, sobre cotidiano, a gente está falando de coisas que dependem de um princípio ordenador. Eu falei sobre princípio ordenador no vídeo de como fazer tudo para a glória de Deus, mas é basicamente um fim último pelo qual nós vamos fazer tudo aquilo que nós fazemos. E, enquanto cristã, eu acredito que o nosso maior propósito é conhecer a Deus. Então, tudo aquilo que eu faço precisa estar ordenado para este fim. E isso tudo está muito melhor explicado no vídeo do Como Fazer Tudo para a Glória de Deus, eu recomendo que vejam. Então, qual é a minha hierarquia? A primeira coisa que vem na minha vida é Deus. E isso não é num senso subjetivo, porque eu vejo muito essa questão de não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Ok, o que isso significa? Como isso aparece no seu cotidiano? Como isso aparece na sua rotina? Como isso aparece na sua forma de pensar? Como isso aparece nas decisões que você toma? Então não é simplesmente ter uma intenção, mas é trabalhar em direção a ela. Então eu tô falando que, por exemplo, comigo, os meus dias, eles sempre começam com um devocional. Isso não é negociável. Eu abro mão de fazer outras coisas para garantir que isso será feito. Isso é hierarquia. É claro que eu não estou falando de abrir mão de um compromisso previamente estabelecido com outras pessoas, porque eu me desorganizei e não consegui fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que, no fim das contas, podendo priorizar, eu priorizo. Podendo manter ali, eu mantenho, ao ponto de, sim, dormir mais 1 hora para dormir o suficiente, ou acordar mais cedo para conseguir fazer isso, acordo mais cedo para conseguir fazer isso. Existem coisas que são só muito mais importantes. Estão entendendo? Então, assim, por quê? Porque a partir do momento que eu acordo e eu estabeleço, eu ordeno a minha mente, as minhas intenções e o que eu faço e por que eu faço diante de Deus, então é aquela questão do levar tudo cativo à obediência de Cristo, eu consigo seguir o resto do meu dia sem ouvir outras vozes. Essa já me basta. Entende? Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui pra vocês é o primeiro lugar na sua vida é esse princípio ordenador. Na minha cabeça não existe outro, tá? Porque qualquer outra coisa me soa insaciável. Por matéria, entende? E eu acredito que, estando na presença de Deus, estando naquele lugar, eu não só saio saciada, como eu sei que terá muito mais. Como é transbordante, entende? É nesse caminho. Só aqui a gente já derruba muitas coisas, porque a intenção obcecada em sucesso, a intenção obcecada em conquistas, ela já começa a desmoronar um pouco aqui. E, de repente, o nosso cotidiano começa a ter uma intenção mais simples para o próximo passo, que é garantir que ele seja certo. Então, por exemplo,
Às vezes a gente tá muito estressado com o nosso trabalho. Então a gente olha e fala, eu não sei se meu trabalho tá de acordo com aquilo que eu quero pra minha vida. Tô dizendo que isso é algo ruim de se pensar? Não. Mas tô dizendo que isso vem depois. Num primeiro momento, a tua prioridade é trabalhar da melhor forma possível. Porque aí a gente volta na hierarquia. A gente volta no princípio ordenador. O que Deus requer de você naquele lugar? Que você faça o melhor possível naquilo que Ele colocou na sua mão agora. Então você já desestressa muito, porque tá, o que cabe a mim hoje e agora? Fazer este trabalho da melhor forma possível. Já deu um adianto, sabe? Já agilizou muito o pensamento. E o mesmo vale para estudos, relacionamentos, enfim, o que couber a você no dia de hoje é responsabilidade que você já tem, aquilo que já está na sua realidade. Eu quero fazer um vídeo só disso, mas a realidade é a única coisa que nós verdadeiramente temos, e se nós cremos que tudo é criado por Deus, nós cremos que aquela realidade foi estabelecida por Ele. Então nós devemos fazer aquilo que nos cabe naquele dia, naquele contexto. Agora, a gente vai pensar em prioridades, tá? Então eu vou falar de coisas que são flexíveis, mas que eu acredito que a gente pode ter elas como um lugar seguro. Em que sentido? Eu tenho elas tão bem estabelecidas que não importa quão caótica a circunstância fique, é pra cá que eu venho. Então a primeira a gente já tem que é Deus. Hierarquia, isso não muda primeiro lugar. O que eu, Juliane, tenho pelo restante? Em segundo lugar, eu sempre penso muito em toda e qualquer coisa voltada à saúde. Então, se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu sou da área da nutrição, eu estou no 7º período do curso. Eu treino, eu busco me alimentar muito bem e eu mantenho a minha vida ativa o suficiente para garantir que eu vou estar com energia e com saúde para fazer aquilo que precisa ser feito da melhor maneira possível. Então, eu não vejo saúde como algo negociável, eu vejo saúde como algo que, obviamente, traz consequências muito complicadas quando é negligenciado. Então, para mim, é um passo óbvio. O cuidado com o seu corpo, o cuidado com a sua cabeça. Porque aí são dois ângulos, né, quando a gente fala de saúde. Porque não vai existir uma vida ordenada enquanto essa vida estiver doente ou caminhando para isso. Eu tenho um podcast, eu provavelmente não falei disso aqui ainda, mas o primeiro vídeo dele chama A Fuga da Torpeza. E aí vocês assistem, eu não vou desenvolver o tema aqui não, mas resumindo aqui, o que significa, é que existem atitudes que a gente toma que nos aproximam de um fundo do poço e outras que nos aproximam do oposto, sabe? Que nos aproximam de um lugar melhor. E eu acredito que negligenciar a saúde é algo que te aproxima do fundo do poço, porque negligenciar a saúde não é só deixar de fazer aquilo que é saudável, mas optar por aquilo que não é. Então, quando você deixa de ter uma vida ativa, você está optando por ser sedentário. E isso traz consequências, tanto quanto optar por ter uma vida ativa. Qual consequência você quer? Sabe? É o pensamento de segunda ordem. O que parece ser uma perda de tempo agora, o treinar, o gastar um tempo ali para se alimentar bem, na verdade, tá te economizando um tempo que poderia te prejudicar bastante no futuro, sabe? Tá economizando um tempo de doença, tá economizando um tempo de mal-estar, tá economizando um tempo de exaustão, entende? Então eu vejo que esse ângulo da saúde também é muito importante e é uma prioridade. Terceiro e quarto lugar, eu acho muito chato colocar desse jeito, porque a parte importante é entender que tudo isso cabe dentro de um dia, sabe? Tudo isso cabe dentro de uma semana. Então a gente não tá falando sobre eu negligencio isso em prol disso. Eu não negligencio o quarto lugar em prol do terceiro. E assim vai. Então é só uma forma de ordenar a nossa cabeça e ordenar a nossa rotina. Eu vejo que em terceiro lugar vem o que eu vou chamar de capacitar-se para ser útil e ser útil. Em outras palavras, estudar e trabalhar. Por quê? Porque eu vejo que tanto o estudo como o trabalho são formas de serviço. Ou, no caso, é uma forma de você se capacitar para um serviço e uma forma de você servir. Então, o ser útil, ele exerce muita importância no teu compromisso com Deus, porque servir pessoas participa da tua vida com Deus. E eu também vejo muita importância diante da nossa autonomia, autoestima e autoconfiança. Eu acredito que essas três coisas acabam ficando bem mexidas pelo nosso nível de utilidade. E eu não quero que vocês pensem em nível de utilidade de uma forma objetificada, mas é porque ninguém gosta de se sentir incapaz. Sabe? Então, quando a gente bate muito na tecla, e vocês provavelmente veem muito isso, falando sobre ler bons livros, consumir bons conteúdos, estuda, ficar bom naquilo que você se comprometeu a fazer. E quando você for fazer, faça da melhor forma possível. Isso
vem muito do quanto você respeita o outro e do quanto você se respeita, sabe? É muito difícil eu acreditar que alguém se dá o devido valor e se respeita se essa pessoa não faz as coisas com excelência. Porque é o teu tempo, é a tua energia e é a tua competência. Então, se você negligencia e despreza essas coisas, é muito difícil eu acreditar que você está usando o seu tempo de uma boa forma. Então, se coloquem numa posição de se tornarem muito bons e o melhor que vocês podem dentro das condições que vocês têm hoje, naquilo que você se comprometeu a fazer. Então, é na tua área de trabalho, na tua área de estudo, nos teus compromissos, entende? Naquilo que envolve a tua utilidade para com Deus e para com a sociedade, sabe? E lembrando sempre que esse tipo de serviço, a profissão, ela não é algo destacado da nossa vida religiosa. Na verdade, ela participa, muitas vezes, de uma evangelização, ela participa do servir, ela participa do você ser a única pessoa naquele ambiente que pode oferecer algo diferente. E eu não tô falando sobre ignorar a questão técnica do seu trabalho e começar a pregar. Eu tô falando que na maneira como você faz o seu trabalho, você está pregando. Então, tudo isso importa muito. Então, se comprometam a fazer as coisas da melhor forma possível. Se comprometam com a área de vocês. Sejam bons profissionais, resumindo. E sejam inteligentes. Isso importa muito. Quarto lugar, eu vejo relacionamentos. Minha garrafa, ela acabou de cair aqui. Eu vou estar tendo que ver isso depois. Mas tá tudo sob controle. Relacionamentos. Tá. Eu entendo que hoje a gente tem uma tendência muito grande a se isolar com um pensamento muito egoísta de as pessoas do meu ambiente não vão me ajudar a chegar nos meus objetivos. Tô falando desse jeito porque a gente pode não pensar que age dessa forma, mas a gente no fim age dessa forma. Sendo que as pessoas que estão nos seus ambientes são as únicas que você realmente tem um compromisso. De zelar e de estar com elas e de amar, sabe? Então a gente fica nessa pira de sentar nas mesas certas e a gente esquece da mesa que nunca exigiu nada da gente, para que a gente possa estar nela, sabe? Então a tua família, os teus amigos, os seus relacionamentos no geral, eles precisam sim de uma parte boa de você. Eles precisam sim da tua dedicação. E oferecer e estar em dia com isso é muito importante, porque é o lugar para onde você volta, sabe? As coisas não precisam ser exaustivamente sobre alcançar grandes ambições. Porque assim você despreza aquilo que já tá aqui. E esse desprezo, ele representa muito de uma frieza e de um materialismo que vem crescendo na gente, porque é tudo que a gente consome hoje, sabe? É tudo que tá em alta. E convém que a gente não se deixe ser amarrado por isso. Convém que a gente não tome nossas decisões a partir disso. E é por isso que quando eu falo de hierarquia, tem que ter Deus nessa história, sabe? Porque a gente só não vai se deixar amarrar por discursos tão fúteis se a gente tiver algo muito bem estabelecido e convicto na nossa cabeça. Então, cuide dos seus relacionamentos, cultive os seus relacionamentos, alimente, de certa forma, essas pessoas, e eu não falo de forma literal, mas esteja pronto para ajudar elas a melhorar também. E com tudo isso, eu acredito que em último lugar vem todo e qualquer lazer. É muito importante. A gente se pega nessa produtividade maluca onde diversão se torna um peso. Mas esteja dito, pra mim é perder muito repertório, perder muita alegria, não ter momentos onde o objetivo maior é uma diversão, sabe? Então, criem esse espaço na rotina de vocês também. É claro que, a depender da fase de vida que a gente tá, na verdade, eu acredito que em todas, isso tende a ser o que menos está presente. E tudo bem, faz sentido que seja. A regra da vida não é a diversão. Mas ter ela ali presente em alguns momentos é muito importante pelo descanso da tua mente, pelo descanso do teu corpo, por alimentar relacionamentos também, que geralmente a gente não faz nada disso sozinho, e também porque
Verdade seja dita, eu não tô aqui pra defender produtividade, mas, gente, é nessas horas que tu vê um filme que te dá uma super ideia, sabe? É nessas horas que as melhores coisas vêm. E eu vejo, na verdade, quando eu falo de diversão, eu vou dividir esse lugar com viver o tédio, viver o ócio, viver aquele momentinho no seu dia que não tem nada pra fazer e viver esse momento da melhor forma possível. Então você não vai pegar o teu tédio e ver Reels, entendeu? Você não vai pegar teu tédio e entrar no TikTok. Você não vai pegar seu tédio e ficar consumindo conteúdo a rodo. Você vai pegar seu tédio, vai ler um livro, sabe? Vai ter um hobby. Falei disso num vídeo aí semana passada. Não sei se foi semana passada, mas no vídeo do que você consome. Sabe? Investe nos seus tempos livres de forma inteligente, com algo que realmente vai te trazer descanso, com algo que vai cultivar seus relacionamentos e com algo que, de uma forma ou de outra, te dá repertório. E sem um peso muito grande, sabe? Então, tenham um lazer, se divirtam e façam isso de uma forma inteligente. Porque queimar o cérebro no celular não é inteligente. Por fim, a partir desses 5 lugares, eu acredito que daqui a gente consegue ordenar todo o resto. Eu não sou contra a ambição, eu não sou contra propósito, eu estaria sendo muito hipócrita aqui de falar que eu não tenho grandes objetivos, eu tenho, mas eu acredito que todos esses grandes objetivos, eles precisam estar submissos a uma hierarquia e às suas prioridades. Algumas coisas sim se tornam negociáveis. Eu não tô falando que em todas as fases da sua vida a sua saúde estará plena, seus relacionamentos estarão sólidos, você conseguirá se divertir e assim vai. Não. O que eu tô dizendo é que tudo precisa retornar a essa ordem em algum momento. Aquilo que você faz quando foge dessa ordem precisa ter uma intenção de, em algum momento, retornar para essa ordem. A nossa vida não pode ser uma vida desordenada. E quando se trata de hierarquia, na minha concepção, é algo que nunca pode sair dali. Então, essa é a nossa conversa de hoje.